Olá, meu nome é Guilherme Sacomano Nasser, sou professor de Direito Tributário e nesse bloco nós estamos vendo impostos em espécie. Para iniciar o nosso estudo nesse bloco, vamos estudar hoje o ITCMD. Veja só, o que é o ITCMD? É um tributo que incide, doutores, sobre a transmissão causa-mortes e sobre a transmissão em razão de doação. Previsto lá no artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal, combinado com os artigos 35 ao 42 do Código Tributário Nacional, o ITCMD ele tem como fato gerador a transmissão não onerosa da propriedade de quaisquer bens ou direitos em virtude de morte ou doação. Veja só, conseguimos identificar no ITCMD dois fatos geradores. Veja que em ambos nós temos o elemento transmissão como sendo primordial à ocorrência do fato gerador. Então, quando eu tenho a transmissão, seja de bens móveis ou imóveis, decorrentes de causa-mortes, ou seja, de um inventário, ou ainda de uma doação, eu vou ter sempre a incidência do ITCMD. É importante destacar que o ITCMD, as transmissões que incidem esse imposto, são transmissões decorrentes de operações não onerosas, operações gratuitas. Veja que quando eu falo na transmissão decorrente de causa-morte, eu tenho o recebimento de um bem por razões ou extracomerciais, e eu tenho também o recebimento de um bem ou de um direito decorrente também de uma doação. Situação essa que também eu não tenho a incidência de valor nessa operação para a incidência do ITCMD. Tá ok? Com relação às alíquotas, tá, nós temos, na verdade, as alíquotas máximas que são instituídas pelo Senado Federal. Veja que pelo fato do ITCMD ser um tributo de competência dos estados, cada estado estabelece a sua alíquota, tá ok? E o Senado Federal estipulou como teto de alíquota o valor de 8%, tá ok? Pois bem, doutores, com relação agora à base de cálculo do ITCMD, veja que nós temos como base de cálculo o valor de mercado do bem ou direito transmitido. O valor dessa operação, ela vai servir como base para cálculo do ITCMD e o competente recolhimento ao órgão competente, tá ok? Pois bem, no sujeito quando a gente fala do sujeito passivo do ITCMD, quando eu tenho o fato gerador decorrente de causa-morte, nós temos como sujeito passivo dessa operação o próprio herdeiro. O herdeiro é o responsável pelo recolhimento do ITCMD. Já quando eu tenho o fato gerador decorrente de uma doação, o doador ou donatário, conforme a lei estadual determinar. Ou seja, cada estado determina quem será o responsável pelo recolhimento do ITCMD. Outro tributo estadual, nós temos como sendo o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Previsto lá no artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal, o fato gerador, ou seja, o momento pelo qual acontece a obrigação, o nascimento, o fato gerador do IPVA, é justamente a propriedade de veículo automotor no dia 1 de janeiro de cada ano. Isso significa dizer que você ser proprietário de veículo automotor no dia 1º de janeiro de cada ano faz com que nasça a relação jurídica, faça com que nasça a obrigação de recolher o IPVA. Tá ok? Quando eu me refiro às alíquotas, a alíquota ela vai ser estabelecida por cada ente tributante, pelo fato do IPVA ser um tributo de competência dos estados, levando em consideração a competência. Lembrando que o Senado poderá estabelecer também as alíquotas mínimas para se evitar, logicamente, a guerra fiscal. Quando eu me refiro ao sujeito passivo, o sujeito passivo, logicamente, que será o proprietário do veículo. Tá ok?
Pois bem, doutores, é importante destacar aqui, com relação ao IPVA, o conceito também de veículo automotor. O que é o veículo automotor? Porque a gente sabe que ser proprietário de veículo automotor gera sim a obrigação de pagar o tributo. Porém, o que vem a ser um veículo automotor? Veículo automotor pode ser considerado como sendo toda máquina movida a combustão, que transporta coisas ou pessoas. Veja como o leque de fatos geradores ela aumenta, não fica só restrito aos veículos, cabendo, diante desse conceito, a exigência do IPVA incidente sobre, por exemplo, embarcações, aviões, também referente a motocicletas. Só que acontece, para adiantar, nós temos algumas isenções, nós temos alguns entendimentos, como, por exemplo, a incidência do IPVA, que não acontece sobre aeronaves, que não acontece sobre embarcações, dependendo da situação, veículos, por exemplo, de até 50 cilindradas, mas nos termos da legislação, não é veículo automotor, como a gente acabou de verificar, acaba sim cometendo o fato gerador. Agora, precisamos apenas, em determinados momentos, nos preocupar se efetivamente existe uma decisão ou não que exclua alguma máquina, algum veículo movido a combustão do fato gerador do IPVA. Tá, ok? Pois bem, agora deixando os tributos estaduais de lado, partindo agora para os tributos municipais, nós temos como o primeiro deles o IPTU. O que é o IPTU? O IPTU é um tributo que incide sobre a propriedade predial e territorial urbana. Veja que o IPTU tem previsão legal lá no artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal. O fato gerador do IPTU é justamente ser proprietário, tá, de um imóvel localizado em zona urbana. Nós vimos em blocos anteriores, doutores, um tributo muito semelhante ao IPTU, que é o Imposto Territorial Rural. Nós temos muita semelhança entre os dois, salvo a questão do ITR ter uma localização em zona rural, ao contrário do IPTU, que o imóvel deve obrigatoriamente ser localizado em zona urbana. Mas qual que é a diferença entre zona urbana e zona rural? Tá? Nós vamos verificar direitinho essa questão que está lá no artigo 32, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Zona urbana, doutores, vem a ser justamente aquela área que foi beneficiada com 2 requisitos daquela lista prevista nesse artigo 32 do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional prevê uma lista de benfeitorias, como, por exemplo, calçamento, luz elétrica, água, esgoto, posto de saúde, ou seja, uma área que foi beneficiada com pelo menos 2 requisitos previstos lá no artigo 32, ela pode ser considerada pelo município como uma área urbana, fazendo com que esta área deixe de ser uma área rural. Então, é correto a gente dizer que zona urbana, ou zona rural, é toda área que não é urbana. Por quê? Porque o próprio município ele tem direito de incorporar, desde que atendidos os requisitos do artigo 32, inciso 1º do Código Tributário Nacional, de incluir aquela área como sendo área urbana e passar, assim, a recolher o IPTU. Pois bem, então, como fato gerador do IPTU, nós temos a questão de ser a propriedade de imóvel urbano, ou também, doutores, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado em zona urbana. O que significa dizer? O domínio útil ou a própria posse, muitas vezes a pessoa que ela se apossou daquele bem, se apossou daquele imóvel, se não existir nenhuma relação civil estabelecendo aquela posse, ele poderá ser o responsável, sim, pelo pagamento do IPTU, ou seja, assim considerado como o sujeito passivo, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Pois bem, com relação às alíquotas do IPTU, essas alíquotas elas podem ser variadas. Tá? Cada município ela estabelece
a variação, sem dúvida nenhuma, e em razão do princípio da progressividade, que está lá no artigo 156, parágrafo 1º da Constituição Federal, prevê que os entes públicos, municipais no caso, eles podem realizar a avaliação das alíquotas, levando-se em consideração o uso, valor, localização e função social da propriedade. Isso mesmo. Em razão desses elementos, o ente público ele pode elevar as alíquotas ou reduzir as alíquotas do IPTU, como ele bem entender, levando em consideração, logicamente, a legislação para amparo dessa decisão. Tá ok? E, doutores, com relação à base de cálculo, ou seja, o valor pelo qual será levado em consideração o pagamento do IPTU, nós temos como sendo o valor venal do imóvel. O valor venal do imóvel. Esse valor venal, quem institui esse valor venal é justamente o município de cada órgão. Municípios que vêm, na verdade, realizam essa análise do valor venal de cada imóvel através de estudos técnicos e que tem uma atualização constante prevista na própria legislação. Tá ok? Então, doutores, nesse bloco a gente fica por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.